Próxima palestra aqui, a gente vai falar administração. Então eu sou um pouco suspeito, porque eu sou administrador, embora trabalhe em RH, trabalhe em empresa, a administração possibilita, o Daniel vai falar um pouco, mas possibilita vários campos aí para atuação. Então, apresentando um pouco sobre o Daniel, ele é diretor de operações Latam, ou gerente geral aqui no Brasil na empresa Simeon Company. Acho que ele vai falar um pouquinho sobre a empresa também. Eu acho que é bem bacana, não querendo defender a profissão, mas assim, a administração geralmente é um campo que a maioria das pessoas que estão fazendo colegial, enfim, ensino médio, atrai. Então acaba sendo um pouco mais macro, enfim, possibilita atuar em vários campos. Então acho que é um campo bacana. De novo, então a palestra terá 30 minutos e depois a gente vai abrir 10 minutos para perguntas e respostas. Gabriel, por favor. Nem comecei, estão me aplaudindo já, pessoal? Bom, primeiramente, antes de me apresentar, eu quero agradecer a oportunidade ao Grupo Estado. Eu tinha uma pendência pessoal minha, eu nunca participei de um projeto voluntário, então estou muito feliz de estar aqui. E agradeço a vocês também por estar me ajudando a realizar isso. Eu sou apaixonado por administração, então eu poder estar aqui conversando com vocês sobre isso é muito bom para mim e espero que também ajude vocês, tá bom? Também é importante dizer o seguinte, eu entendo que o nosso sistema educacional, falando do macro, do Brasil, ou até do mundo, ele tem um problema. É muito difícil a gente com 16, 17 anos saber o que a gente vai querer fazer. Então, esse tipo de atividade, de programa, onde pessoas da área conversam, estou vendo que também tem alguns pais aqui presentes, isso é muito importante para ajudar os filhos a essa decisão. Então, é complicado a gente tomar essa decisão nesse momento, eu entendo, eu já passei pelo estágio de vocês, mas esse é o caminho. Eu acho que vocês estarem em contato com quem é da área é uma das melhores ferramentas para vocês poderem tomar essa decisão. Tá? Eu preparei uma apresentação bem objetiva, basicamente dividido em 12 partes, tá? Vou tentar ser o mais objetivo possível, para depois a gente ter também um momento lá de dúvidas. Caso durante a apresentação alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mão que eu interrompo, não tem nenhum problema, tá? Falando basicamente, eu vou começar falando um pouco de mim, vou depois puxar um pouco para o histórico da profissão. Acho que é legal a gente mostrar por que a administração surgiu e como que ela está hoje no mundo. Vou estar falando da carreira, do ambiente de estudos, das faculdades, do nosso dia a dia, o que a gente mais enfrenta no dia a dia da administração, os desafios, vou falar um pouco de valores também, e no final, nessa conclusão, falar de alguns cases de sucesso, alguns casos legais para compartilhar com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Meu nome é Daniel Sandy Vasconcelos, estou com 30 anos, solteiro, mas quase casado, com a Carol aqui. Eu sou formado em administração pela PUC, aqui de São Paulo. Sou formado pela PUC aqui de São Paulo e tenho MBA na GV. Tá? MBA, para quem não conhece, é um tipo de pós-graduação ligado à administração. E estou em processo de estudo da APES, que é uma associação americana da parte de operações. Tá? No meu história profissional, eu comecei como estagiário no Grupo Carrefour, foi minha primeira experiência empresarial. De poucos meses, mas foi legal para ter o primeiro contato com o meio, o meio da administração. Depois eu fui para a Rockwell, que é uma empresa que trabalha com automação industrial. Entrei também como estagiário e depois fui promovido a analista, foi meu primeiro cargo efetivo. E depois eu fui para a Simon, que é a empresa que eu estou hoje, é uma empresa que trabalha com cabeamento de redes, todas as redes de dados, A gente tem redes de comunicação nas casas, nas empresas, nas escolas, enfim. Esse é o produto da empresa que eu trabalho, E graças a Deus estou com um progresso legal lá, estou no meu 4º cargo, em 6 anos e meio, fruto aí de muito trabalho e dedicação que eu vou querer também compartilhar com vocês daqui a pouco. Vamos lá. Como que surgiu a administração? Se a gente parar para pensar nos primórdios
né, lá no tempo das cavernas, né, quando surgiu o humano. Como que o humano conseguiu evoluir? Eles tinham ali uma caverna, um local para ficar protegido da chuva, do vento, o que for. Tinham poucos recursos, né, não tinha máquina, não tinha nem comunicação. Então, como que eles conseguiram evoluir? Alguém tem algum palpite? Vamos devagar, um por vez. Bom, vamos pensar o seguinte: o homem estava na caverna, sem nenhum recurso, só ali com algumas pessoas próximo dele. O que ele fez para conseguir evoluir e a gente chegar no dia de hoje, né, onde a gente tem um mundo totalmente diferente, né, tecnologia cada dia maior? Basicamente, o que ele fez? Ele se organizou, né? Ele conseguiu organizar os recursos que ele tinha, no caso, seja o fogo, seja um animal. Ele conseguiu fazer um processo para chegar no objetivo, que era o quê? Poder proteger a família ou conseguir o alimento. Então, esse é o básico da administração. É você ter alguns recursos, você ter um processo e você chegar no objetivo final. Tá? Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas essa é a ideia macro do que a gente tem na administração. Tá? É importante eu também citar o seguinte: esse princípio, esse conceito surgiu lá atrás, lá na antiguidade mesmo. Mas a administração como ciência, ela ganhou corpo quando? Foi mais ou menos depois da Revolução Industrial. Né? Então o mundo ele foi evoluindo, mas se a gente pensar lá em 1700, 1750, tudo era basicamente muito manual. Né? As pessoas tinham tinham recursos, tinham matéria-prima, manualmente produziam alguma coisa e conseguiam um produto, o que for. Com a Revolução Industrial, tudo isso passou a migrar para o meio das fábricas. Né? Então, com a tecnologia das fábricas, com o carvão e com as ferramentas novas, o mundo mudou. Né? Acabou aquele conceito de você fazer alguma coisa na sua casa e vender para um amigo, não. O negócio começou a entrar num nível de escala. Né? As fábricas surgiram e mudaram totalmente a produtividade e o nível dos produtos. Né? Tudo começou a migrar numa crescente. E a administração como ciência surgiu aí. Surgiu quando os engenheiros começaram a avaliar e ver onde eles poderiam melhorar. Então, por exemplo, você tinha lá uma máquina que produzia um produto. Ok, você tinha uma ideia ali, você tinha uma inteligência que a engenharia conseguiu viabilizar aquela máquina para fazer o produto. A administração surgiu nesse meio justamente para melhorar esse processo e puxar outros caminhos para a evolução constante. Então, até hoje tem uma rixa entre engenharia e administração. Não sei se vocês já viram isso, provavelmente vão ver. Tem muita briga de engenheiro com o administrador por isso. Tem uma rixa, porque o engenheiro ele fala que ele que tem a ideia para fazer as coisas. E o administrador fala que ele tem a inteligência para ir lá e acabar com a ideia do engenheiro, ou ele potencializa o que o engenheiro fez. Então é uma rixa histórica que acontece nas duas profissões. Tá? Então, falando do conceito básico e mais macro possível da administração, para vocês terem claro do que é administração. Tá? Eu coloquei um exemplo bem simples aqui. Você tem um recurso. No caso, a gente tem aqui uma árvore, né, plantada. Esse é um recurso físico que eu tenho. Eu tenho o objetivo de produzir uma mesa e vender ela. Então, a administração é o quê? É o processo de tomar decisões sobre recursos e objetivos. Esse é o básico. Você tem recursos, você tem um processo, você vai chegar no objetivo. Então, eu tenho uma árvore, eu vou ter um processo para eu cortar essa árvore e poder produzir a mesa. E o meu objetivo qual que é? Eu vou estar vendendo essa mesa, vou estar ganhando dinheiro com isso, vou também estar ajudando alguém. Então ali no caso eu tenho uma família usando a mesa num momento importante para a família. Então, para a gente fugir um pouco daquela coisa só de dinheiro, que a administração só visa o lucro, realmente as empresas visam o lucro porque elas precisam sobreviver. Todos nós precisamos de dinheiro para tocar a nossa vida. Mas o resultado do produto ou do serviço que você gera, você está ajudando a sociedade. Né? Então, ok, estou ganhando dinheiro vendendo essa mesa, mas eu estou ajudando uma família a ter um momento de entretenimento com essa mesa. Então, esse é o básico da administração. O processo de você ter recursos, você toma decisões com ele e você gera objetivo. Esse objetivo o que é? É um produto ou um serviço que vai estar atendendo alguém. Agora, dando um salto um pouco mais amplo da administração,
Esse quadro que eu coloquei aqui para vocês é a parte teórica básica da administração, tá? São os caminhos que a administração utiliza para você conseguir chegar nesse objetivo, né? Então eu falei que a gente tem o recurso e a gente vai chegar no objetivo. Tá, como a gente vai fazer isso? Aqui estão os 5 pontos principais. Eu vou falar um pouco mais no próximo slide, mas esse é o processo básico. A gente vai ter um planejamento que vai levar para uma organização, depois a gente vai trabalhar na execução e fechar com um controle disso. Todos estão envolvidos pela liderança de alguém que precisa conduzir essas pessoas para chegar no resultado. Então, falando um pouquinho mais do que é cada parte, tá? O que é o planejamento? O planejamento é quando você tem que tomar decisões sobre o futuro. É difícil, né? Porque a gente não consegue controlar o futuro, a gente controla só o presente. Mas o planejamento é isso, é você vislumbrar alguma coisa lá na frente para você conseguir entender o que você quer. Então, você planeja. Eu vou querer chegar nesse ponto, contar esses recursos, esse é o meu objetivo. Então, esse é o processo do planejamento. Então, você define o que você quer para o futuro. Passado isso, você tem um processo de organização. Você precisa organizar as pessoas em grupos, né? Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui da escola. Vocês têm lá uma diretora, vocês têm um departamento do pessoal que cuida da escola em si, da limpeza, ou outro pessoal que cuida do trabalho com os alunos de algum motivo. Enfim, você divide a sua equipe em departamentos para você chegar nesse objetivo, né? Não é todo mundo que faz tudo, você tem que dividir e organizar. Então essa é a parte da organização. A execução, que talvez é a parte mais legal da administração, é quando você põe o negócio para funcionar, né? Então tem muita gente que às vezes planeja, mas também não põe na prática, não adianta nada. Então a parte da execução é quando você vai lá e aplica tudo aquilo que você planejou, tá? O controle também é uma área importante, que é quando você está comparando o progresso. Então você programou que você vai chegar até certo ponto no final do ano, beleza. Então você tem que fazer essa escala de acompanhamento para ver se até lá você vai conseguir. Então esse é um processo que você precisa estar sempre alinhado para ver se você está seguindo o plano proposto. E a liderança, que também é um ponto-chave da administração, é o quê? Você vai ter um líder em cada uma dessas equipes para você conseguir conduzir essas pessoas ao resultado, né? O efeito da liderança é muito grande, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de dar exemplos de esportes, né? Vamos pegar o exemplo da seleção brasileira. O Brasil estava numa draga aí, não estava ganhando nada, só tomando paulada. O Tite chegou em questão de um mês, ele conseguiu motivar os caras para um outro patamar. O Brasil conseguiu ganhar os jogos, ele deu uma força no time olímpico, que foi lá e foi campeão. Ou seja, ele é um líder nato, é um cara que consegue falar com cada jogador, motivar, deixar todo mundo na mesma página. Você não ouve rixa ou briga nos times que ele monta. Então ele é um líder muito bom para usar como exemplo. É um cara que consegue motivar todo mundo naquele objetivo. Então ele chegou lá na seleção, provavelmente falou o quê? Falou, pessoal, esse não é o ponto que a gente espera para o nosso time do Brasil. Nós vamos chegar nesse patamar. Ele fecha os caras com ele e consegue chegar. Então a liderança é fundamental para você conseguir girar as empresas nesse resultado. O que eu também gosto sempre de falar de administração, não é que é puxar para o meu lado para ser administrador, mas a administração está em tudo. Se vocês forem pensar aqui, tudo que vocês compram, que vocês utilizam, tudo tem administração por trás. Qualquer produto que vocês compram passou por esse processo que eu falei. Sei lá, vamos falar da roupa, do caderno, da água, tudo passou por uma empresa que se organizou, que planejou, que se organizou, definiu objetivos e vendeu esses produtos ou serviços. Então, o legal da administração é que ele está no dia a dia de tudo. É um ponto legal da área. Falando um pouco mais da divisão da administração em áreas, tá? Que o nosso colega aqui comentou, que seria legal eu citar. A administração geral é basicamente dividida em 5 partes, tá? Ela é dividida em operações de produção, que é a parte de produção mesmo, de fábrica, de produto. A parte do marketing, que é quando você faz o relacionamento direto com os clientes. Todo esse trabalho com os clientes, trabalho para entender o mercado, ele cai para a questão do marketing. Finanças é uma área também importantíssima para você girar a empresa financeiramente, né? Você precisa ter um controle da sua grana, o que está entrando, o que está saindo, o que você está projetando para você conseguir fazer uma empresa ser saudável e continuar existindo. A área de recursos humanos é uma área que vem também crescendo muito, porque hoje, com a informação muito acessível, o recurso mais valioso das empresas são as pessoas.
né? As pessoas que fazem a diferença. Hoje a informação está muito fácil, está muito disponível para todos, de maneira até gratuita. Então, o Recursos Humanos ele acaba fazendo a diferença hoje em dia também, contratando as pessoas certas, fazendo programas internos para capacitar esse pessoal, porque é isso que vai gerar diferença em cada empresa. E tem a área de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, que é também uma área interessante, porque você está sempre ali trabalhando questões de inovação, questões de futuro da empresa. Hoje em dia, se a gente fica parado, a gente fica para trás. As coisas mudam muito rápido, a gente sabe disso. Um produto que hoje é uma novidade, daqui a 2 anos já está obsoleto. Então, é uma área que vai estar sempre visando essa questão de você trabalhar tendência, trabalhar coisas novas para o dia a dia da empresa. Tá? Então, basicamente, são as 5 áreas que a gente tem dentro da administração e dentro das próprias empresas. Um outro ponto que é legal também eu comentar, provavelmente vocês também já ouviram isso, muita gente fala, quem faz administração não sabe o que quer, faz administração. Muita gente acaba ouvindo isso e acaba entrando na administração por causa disso. Eu discordo completamente. Eu acho que a administração, como eu disse aqui, é uma profissão clara do que ela quer, e ela é multidisciplinar, né? Você vai ter várias áreas aí ligadas à estatística, à matemática, à gestão de pessoas, psicologia. É multidisciplinar, ela pega vários campos, mas você não pode fazer administração só porque você não sabe o que você quer. Como eu expliquei aqui, a administração você vai estar sempre trabalhando com empresas que visam alguma coisa, né? Processando esses recursos e objetivos. Esse é o macro da administração. Então, se você não sabe o que você quer, não vá para a administração por nada, né? Você tem que achar o seu caminho, entender o que você tem mais aptidão e ver se isso encaixa na administração. Tá? Sobre crescimento de carreira, como eu comentei agora há pouco, o mundo hoje está mudando muito, vocês sabem disso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu há 10 anos atrás, foi quando surgiu o celular colorido, né? Não tinha praticamente nenhum recurso, tinha o joguinho da minhoquinha lá e nada mais. Hoje, eu não preciso nem falar, a gente faz tudo pelo celular, né? Tudo está migrando para o celular. Então, em 10 anos, a diferença que o mundo vem apresentando em tecnologia é muito grande. Tem alguns dados até que falam que a cada 2 anos o conhecimento do mundo ele dobra, né? Se você parar para pensar, isso é bizarro. De 2 em 2 anos, nosso conhecimento de tudo acaba dobrando, é muita coisa, é muita informação. Então, como a administração está nesse meio empresarial, né, dessas mudanças todas, e hoje o mundo está dominado pelas empresas, o administrador ele faz parte desse fluxo. Então as oportunidades são muitas, né? Cada dia a gente escuta de novas empresas, novos produtos, e o administrador está envolvido nesse processo. Tá? Então, como carreira, eu posso dizer que a administração ela é limitada, ela tem muitos campos para atuar, muitas oportunidades, né? Vai muito do empenho, da dedicação, do seu estudo, do seu dia a dia. O crescimento, eu falo que é consequência e não é papinho não, é fato. Quem se dedica, eu vejo isso diariamente, quem se dedica, quem vai atrás e encara os desafios da administração, vai crescer porque o mundo precisa hoje de administradores. Falando um pouco mais da carreira, dos detalhes da carreira, tá? Basicamente, a gente tem 2 caminhos na administração, quando eu falo de emprego mesmo. Tá? Ou você é um empregado, que é o meu caso, por exemplo, eu trabalho com uma empresa, ou você vai ser um empregador, vai ser o dono do seu negócio. Muita gente acaba comentando assim, pô, meu sonho é ter um negócio próprio, eu não quero trabalhar para os outros, tal. Tudo bem, faz parte. Mas quando você trabalha numa empresa hoje, você também tem muita autonomia para fazer as coisas. Dificilmente um chefe hoje vai barrar você vir com uma ideia e você querer melhorar alguma coisa, inovar algum processo, ter uma ideia de um produto. Hoje as empresas precisam disso, então você tem essa liberdade mesmo trabalhando dentro de uma empresa organizada. Os chefes hoje gostam disso, de novas ideias. Então, mesmo quando você está numa empresa, você tem autonomia, você tem, de acordo com o seu resultado, lógico, com a sua postura, você tem autonomia para você conseguir aplicar suas ideias. E quem quer ter o seu próprio negócio, que é uma opção também, você vai aplicar esse conceito de administração para você fazer o seu negócio girar. Né? Um outro dado, uma estatística importante para vocês saberem, é que no Brasil, depois de 5 anos que as empresas abrem, 80% fecha. Você fala, nossa, então o Brasil, não dá para ter negócio no Brasil, é muito arriscado. É óbvio que ocorre um risco, mas o problema é que muita gente abre negócio sem ter nenhuma base de administração, sem ter nenhum conhecimento do mercado, do seu produto, do que você quer chegar. Não há um plano, não há uma metodologia, e isso dificulta as suas chances de negócio.
Você não precisa ser um administrador para abrir um negócio, qualquer um pode abrir. Mas se você é um administrador, você tem mais chance de conseguir dar certo. Você tem uma metodologia, um conhecimento da sua área, você tende a ter mais chance de resultado. Então, basicamente, esses são os dois caminhos, tá? Você ou trabalhar para alguém, né? Que é o caso que acontece na maioria das pessoas, você trabalhar para alguma empresa, ou você partir para o seu caminho próprio e falar, não, eu estou seguro, eu tenho aqui já uma experiência, eu vou abrir um negócio. Eu, por exemplo, eu tenho ambições para o meu futuro, não me vejo trabalhando eternamente para uma empresa, mas eu estou me capacitando e usando a experiência da empresa para eu poder aplicar futuramente. Esse é um caminho importante também. Você pode usar a empresa, né, no bom sentido, tudo que ela te oferece para você se capacitar. E futuramente você pode depois tentar sozinho fazer alguma coisa. Sobre as vantagens, uma vantagem muito interessante que eu quero comentar com vocês é a variedade de atuação, né? Como eu comentei, a administração está em todas as empresas, em todos os processos. Então, a gama de atuação é muito grande. Você pode atuar ou na área de seguros, ou na área de venda de um produto, ou venda de informação, seja o que for, qualquer serviço. Você sempre vai ter administradores envolvidos, né? Então, vamos supor que você... vou dar um exemplo aqui hipotético. Você gosta de esportes, né? Você gostaria de trabalhar uma coisa com esportes. Você pode ser um administrador que vai trabalhar numa empresa focada no mercado de esportes. Falar, não, eu gosto mais do mercado de venda de roupas. Beleza, então você pode ser um administrador que vai trabalhar no mercado que volte essa parte de moda, de roupas, o que for. Então, a atuação de administração é macro, né? Todas as empresas, de todos os setores, possuem administradores. Então, você pode direcionar o seu caminho em alguma área que você gosta mais, tá? Aprender a lidar com as pessoas, isso é muito importante, né? No dia a dia da administração, você está envolvido com pessoas de diversos lugares, diversas culturas, então você aprende a lidar com muitas pessoas, né? Então, dando até o meu exemplo, né? Hoje eu trabalho como diretor da América Latina para a minha empresa. Eu tenho contato com pessoas de todos os países da América Latina, o que é muito legal, assim, pelo menos eu gosto de conhecer a cultura, conhecer particularidades de cada país, conhecer curiosidades desses outros lugares. Então, na administração você está envolvido com pessoas de todos os tipos, é uma experiência muito legal, de vida mesmo, de conhecimento para todos. Outro ponto muito importante, eu estou falando aqui de várias coisas ligadas às empresas, legal, mas você pode aplicar para você mesmo, para qualquer coisa. Se você tem o controle da metodologia de administração, você pode aplicar para você nos seus objetivos pessoais. Você fala, bom, hoje eu tenho um recurso aqui de dinheiro, tenho, sei lá, R$1.000, e eu quero comprar um carro em tanto tempo. Beleza, você vai fazer um plano com base naquela metodologia para você chegar nisso. Então, você pode usar todo esse conceito de administração na sua vida pessoal e chegar nos seus objetivos, né? Que eu acho é muito válido. E, obviamente, os resultados que você gera, gosto muito também de citar, a gente não está falando só de dinheiro, só de crescimento nosso, a gente está ajudando todo mundo. Se você está oferecendo um serviço, um produto para a sociedade, né? Você está fornecendo isso para todos, você está ajudando essas pessoas também. Eles estão com acesso a um produto, um serviço bacana para eles. Então isso faz girar todo um ciclo. Você está ajudando a todos com o seu trabalho. É muito visível isso, né? Sobre as dificuldades, eu coloquei 2 pontos aqui. A gente tem um excesso hoje de formandos. Administração é o curso junto com a advocacia, que é o que mais forma alunos hoje, tá? Acaba sendo uma dificuldade no sentido de que você tem mais pessoas fazendo o que você faz. Qual que é a sacada? Você tem que ser melhor que esse meio aí, que esse bolo todo, para você se destacar, né? Então, se você tem mais competidores com você, você tem que se destacar mais, para você ter mais resultado. Então, eu coloco como uma dificuldade. E a pressão do mundo empresarial também conta como dificuldade, né? Hoje em dia, a pressão por resultado é muito grande, né? Você, com a competitividade das empresas cada vez maior, como eu citei, você precisa estar sempre gerando resultado. O pessoal, por exemplo, mais ligado a vendas, tem muito essa pressão, né? Preciso vender, preciso chegar em tal meta, tal resultado. Então, a dificuldade do meio nosso de vida hoje, ele acaba influenciando a administração. Você precisa estar sempre ativo buscando resultados, porque você precisa gerar isso para justificar seu lugar na empresa. Sobre o mercado de trabalho, ele é um mercado muito amplo, como eu comentei. Existem oportunidades nos mais diversos ramos e mercados, porque a administração está presente em todas as empresas. Então,
o mercado de trabalho é muito grande, né? Se vocês forem olhar oportunidades de emprego no jornal, na internet, onde for, vocês vão ver que muitos vão dizer lá profissão, administração, economia, engenharia. Como são matérias multidisciplinares, então o ramo é muito grande. Vamos lá. Bom, sobre o tempo de estudo que é recomendado. Quer mais? Só mais 5? Bom, vou dar uma acelerada aqui. Sobre o tempo de estudo, pessoal, eu fiz aqui uma conta média. Eu acho que o ideal é você estudar pelo menos 1 ou 2 horas por dia, depois que você está na faculdade, para você conseguir ter um diferencial. Fora o tempo que você estuda na aula, você precisa ter esse tempo a mais para você conseguir se destacar. E hoje, há muitas ferramentas. Hoje a gente não fica só em livro, a gente sabe disso. A gente pode estudar pelo celular, existem diversos vídeos na internet, dinâmicos. Hoje, esse método de ficar dentro de uma sala de aula só ouvindo o professor está cada vez mais caindo para um caminho mais ultrapassado. Hoje o mundo é dinâmico, a gente precisa estar na rua, precisa entender o que está acontecendo. Então, existem muitas ferramentas gratuitas que a gente tem acesso, que você pode se capacitar. Então, eu digo aqui, a gente tem que ser a exceção. Você tem que ir atrás, buscar novos caminhos para você se diferenciar do bolo e conseguir chegar em resultados diferentes. Eu coloquei aqui um ranking das universidades, tá? Aqui embaixo, depois eu posso mandar para alguém, se alguém quiser. Tem um ranking dos cursos de administração que estão mais bem ranqueados no Brasil hoje, tá? Só com curiosidade, né? Assim, só um comentário que eu gostaria de fazer. Você pode olhar e falar assim, pô, Daniel, legal, você conseguiu fazer a PUC, que está em 5º, e a GV, que está em 2º, legal. E se eu não tiver a oportunidade de fazer uma dessas faculdades, eu vou ter oportunidade? Vai. Óbvio que quanto mais conhecimento você tem, mais preparado você está. Mas, como eu digo, hoje em dia o conhecimento está muito aberto, ele está muito disponível para todos. Então, qual é o recado que eu deixo para vocês? Independente da faculdade que vocês façam, vocês sempre vão ter oportunidade de acordo com o seu desempenho e com a busca de informação. Então, não precisa estar aqui entre as 10 para você ser um administrador de sucesso no futuro. Vai muito do seu empenho diário, da dedicação, da postura no dia a dia da empresa para você conseguir subir na carreira. Falando um pouco sobre o dia a dia, muito dinamismo, né? Administração, você está com situações diferentes a cada dia. Então, hoje a empresa quer uma coisa, amanhã ela quer outra, você tem que se adaptar e tem que estar buscando esses objetivos dela, tá? A comunicação é muito importante, porque o administrador precisa saber se comunicar, precisa deixar bem claro o que ele quer, como ele está fazendo para chegar no resultado. Reuniões e atividades externas também são uma rotina no dia a dia, tá? Existem diversas reuniões em qualquer empresa, porque você precisa alinhar com o seu chefe, com a sua equipe, o que você precisa fazer. Então você está sempre em contato com pessoas, organizando ideias de maneira conjunta. E quando eu cito atividades externas, é porque a administração você está sempre muito ligado a todo o processo da empresa. Então você pode estar um dia na fábrica da empresa, vendo o que está acontecendo, ou ajudando algum processo. No outro dia você pode estar interno, fazendo uma reunião. No outro dia você está no cliente, entendendo o que ele está precisando. Então esse dinamismo é bem legal, é muito vivo o negócio. Você está sempre com novas pessoas e novas situações. Os desafios. A gente tem que atingir resultados sempre, como eu comentei, né? Não adianta achar que a administração é você ficar ali sentado e eu vou fazer uma coisinha aqui e acabou. Não, você está ali no desafio constante, cada dia surgem novas coisas, você precisa estar sempre indo atrás disso, de resultados novos para você continuar crescendo como empresa. Atuar de forma sustentável. O que é atuar de forma sustentável? Atuar de uma maneira que você está preservando a sociedade, o ambiente, de uma maneira que as próximas gerações vão poder usufruir disso, né? Hoje é uma coisa que a gente escuta muito, as empresas têm regras, têm muitas metodologias que precisam seguir para não prejudicar o meio ambiente, coisas do tipo. Então é um desafio hoje para as empresas conseguir atuar dessa maneira. E você conseguir, um grande desafio da administração é você conseguir atuar nessa competitividade de uma maneira sadia, de uma maneira leal, justa, e não se corromper por situações erradas, né? Como a gente ouve muito no Brasil, suborno e tal. É um desafio, você tem que, né, seguir de acordo com as regras do seu país. Falando um pouco da média de ganhos, tá? Eu pus aqui alguns dados do conselho da administração que eu busquei. Então, para o iniciante de carreira, a média de R$ 2.500 aproximadamente, tá? E pelo menos R$ 6.000 para um profissional com mais de 2 anos de experiência. É claro que essa questão do salário é um pouco complicada porque ela varia muito, né? Tem empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, empresas que focam mais no funcionário, empresas que não focam tanto. Então, o salário ele varia muito. Se for falar de estágio,
Eu acredito que hoje, uma média de estágio de administração, ele está por volta de uns R$ 1.200 mais ou menos, para você começar. Então, eu acho que é uma área que tem um valor legal e tem um potencial de crescimento muito grande, de acordo com os seus resultados, né? É isso que eu sempre gosto de dizer. Você tendo um resultado, você vai conseguir crescer e vai conseguir ganhar um bom dinheiro com isso. Muitas empresas também têm política de bônus e benefícios, né? Então você tem benefícios diversos como vale alimentação, vale refeição, vale transporte. A política de bônus é interessante. Se você atingir os resultados que você tem ali, você consegue às vezes ganhar 2, 3, 4 salários a mais no ano, ou o que for. Então é uma área que tem essa possibilidade, essa gama de você ter uma boa remuneração. Aqui eu estou mostrando algumas empresas, eu coloquei algumas das maiores empresas do mundo, né? Provavelmente vocês conhecem todas, né? Só para como referência. Então você tem aqui a Nestlé, Johnson, Google, Volks, Samsung, Walmart, o HSBC, o banco, a Apple e a Toyota. São hoje empresas de referência no que fazem, tem diversos produtos e dominam seus mercados, né? Então só como referência, empresas que dominam hoje o mundo aí no ranking das mais valiosas. E no Brasil, eu coloquei também aqui as maiores, né? Essas 6 empresas estão entre as 10 maiores do Brasil hoje. Então a gente tem 3 bancos aí, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, Cielo, Petrobras e Pão de Açúcar. Empresas que são muito grandes e são referências no mercado como resultado, né? Eles geram muita venda, muito produto, muito serviço e muito lucro também. Aqui eu coloquei 2 casos que eu gosto muito, servem de inspiração para... Eu utilizo muito como inspiração para mim e acredito que todos que conhecem a história desses caras, você acaba ganhando uma inspiração. Um é o Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp, né? É um cara que ele fundou a WhatsApp do nada, ele não tinha uma boa condição financeira, ele conseguiu criar a empresa e expandiu muito ela, e com o dinheiro que ele fez, ele conseguiu hoje comprar o Orlando City, né? O clube de futebol. E o que é legal, ele está investindo muito hoje em 2 canais, um é o Geração de Valor e o outro é o Meusucesso.com. Ele não tem lucro com isso, tudo que ele ganha ele destina a projetos sociais, e ele vem divulgando muita coisa legal assim, sobre administração, sobre o dia a dia, sobre como você deve chegar nos seus objetivos, tudo isso de maneira gratuita. Desculpa, o Meusucesso.com tem uma mensalidade, mas o Geração de Valor é um canal que está no Facebook, está no YouTube. Tem um podcast também que é gratuito e ele tem muita informação bacana, tá? Então é um cara que, mesmo no nível que ele está, ele continua aí investindo em todos os objetivos dele, inspirando muita gente mesmo. E o Geraldo Rufino é um caso também à parte, é um cara que ele era ex-catador de lixo e ele se dedicou muito, conseguiu ter várias ideias e hoje ele é dono de uma empresa que ele vende peças de caminhão. Ele começou isso porque ele comprou um caminhão uma época e depois ele acabou batendo esse caminhão e não tinha seguro. Então ele faliu, ele não tinha como continuar o negócio, ele falou, bom, vou vender as peças do caminhão para conseguir algum dinheiro. E ele viu que tinha uma oportunidade aí. Ele criou uma empresa disso e hoje ele está faturando muito, ganhando muito dinheiro com essa empresa, né? Então um cara que saiu do nada, um cara que era catador de lixo e conseguiu hoje ter uma empresa de muito sucesso, um cara que também está crescendo a cada ano, acaba sendo uma inspiração legal também. Bom, como conclusão, o que eu posso dizer? Que a administração ela move o mundo. Não é porque eu sou administrador que eu falo isso, mas é a pura verdade. A administração está presente em tudo. Se você domina a administração, você tende a ter mais resultado. E você não está só gerando para sua empresa, você está gerando para você mesmo, né? A gente tem satisfação quando a gente consegue atingir objetivos. Então é isso que move o ser humano, é que move o mundo. É você conseguir buscar os objetivos que você busca. E a essência da administração é essa, é você buscar os seus objetivos de uma maneira organizada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu procurei dar um macro da profissão e agora eu vou abrir então para algumas perguntas aí de vocês. Nenhuma? Você diz entre os funcionários. Acontece. Eu acho que está inerte ao ser humano, né? Em qualquer lugar a gente tem competição, seja no grupo de amigos, seja no grupo da escola, onde for. Existe, às vezes existe rixa, existe alguma coisa do tipo, mas vai da sua postura. Se você tiver uma postura interessante, e você saber se comunicar com as pessoas, e tem um problema, vou comunicar com o meu chefe, vou explicar o que está acontecendo, você consegue superar. Mas acontece, está presente sim, e aí vai de você ter
uma postura interessante e saber lidar com esse problema. É um desafio que você vai ganhando experiência também. No dia a dia é normal você ter esses problemas, mas com a experiência você vai sabendo lidar. Para chegar na mesa. Certo. E aí você comentou também, lá no final, os dois caras que se inspiram lá, era um cara que comprou um negócio, um caminhão, perdeu tudo e aí ele transformou o que era uma coisa ruim para ele, uma coisa boa para ele. A escola, na sua vida, como administrador, as coisas que você não gostava, por exemplo, eu sou de matemática, né? Não é a sua área, né? Você gosta de matemática. Você usa isso, matemática, na tua área. Uma coisa que você não gostava, te ajudou a fazer aquela sua mesa lá da sua vida até agora? Alguma madeirinha daquela, quanto de madeirinha daquela, aquilo que você não gostava, te ajudou para fazer a sua vida até agora? Não, ótima pergunta. Mas mais um pouquinho. Você falou, né, que a escola, do jeito, do molde que está, não está legal. E você também colocou a escola como uma coisa que não está legal. O que você mudaria numa escola? Tá. Mais alguma pergunta? A primeira pergunta foi bem interessante. Realmente a gente tem, como a administração ela pega muita, como eu disse, não é uma disciplina multidisciplinar. Você não vai gostar de tudo, nem tudo você vai ter aptidão ou vai gostar, mas você vai desenvolvendo a sua habilidade de se adaptar. Vou dar um exemplo também. Eu estou trabalhando hoje numa empresa que trabalha com cabeamento de redes. Eu nunca gostei dessa área, nunca fui um cara que fui ligado em tecnologia, de informação. E eu aprendi a gostar, entendi o quanto aquilo era importante para o mundo, para a sociedade, e comecei a me dedicar a isso. Então, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas vamos supor, se você tem na administração ali 100% de matérias, eu posso dizer que eu gostava de 70%, que eu tinha mais aptidão. Os outros 30%, não tanto, mas aos poucos, no dia a dia, eu comecei a aprender a gostar. É uma habilidade que você também vai desenvolver na administração, você aprender a gostar de coisas que você não gostava tanto. Então, isso é legal citar, né? A gente tem no dia a dia coisas que a gente não gosta, e até um problema hoje. Eu vejo que hoje as pessoas mais novas, elas não estão com muita força para encarar esses desafios, né? Elas olham um negócio que elas não gostam e falam, não quero mais, não gosto. Vou dar um exemplo rápido aqui do meu irmão. Meu irmão ele fez 6 anos de engenharia aeronáutica, curso super difícil, 40 vagas por ano na USP, ele passou, fez o curso super bem. Depois que ele terminou o curso, ele trabalhou 3 meses e falou, não quero mais isso pra minha vida. Eu falei, como assim, Vitor? Você ficou 6 anos estudando, você nem teve tempo ainda de sentir o dia a dia da sua área. Ele estava na Embraer já, uma das maiores empresas de aviação. Não quero, não quis encarar. É um problema, você tem que, se é aquilo que você quer, se você está no seu meio, você tem que saber encarar as coisas que você não gosta. Então, acontece, e eu respondi sua pergunta, mais ou menos isso, né? A gente tem que encarar sim as coisas que a gente não gosta. Eu coloquei minha proporção de 70% do que eu gostava e 30% não tanto, e aprendi a gostar disso. Sobre a segunda pergunta, que também foi bem interessante, sobre o processo escolar. Se a gente for analisar a escola, uma opinião minha, tá? A escola ela vem nesse método de você estar numa sala de aula com o professor explicando as coisas ali de maneira sistemática desde os primórdios. Não estou falando que isso é ruim, só que o mundo ele mudou muito. Então hoje o mundo está muito mais ligado à interação das pessoas e produtos e serviços que estão girando do que, propriamente dito, uma teoria. Então é legal conhecer a teoria, com certeza, mas você precisa ter mais caminhos para você entender o mundo real, né? Então não adianta você terminar o curso, você está lá 5 anos na faculdade, e você sair e não saber o que está acontecendo no mundo, no mercado. Então o que eu acho que as faculdades deveriam começar a fazer? É ter essa integração maior mesmo. Então, por exemplo, você está tendo uma matéria ali de logística na faculdade, de administração. Legal, vamos um dia lá conhecer o Porto de Santos, vamos um dia conhecer o aeroporto de Guarulhos, ver o dia a dia que acontece. Entendeu? Sair muito daquela questão sistemática só de informação e dados, que é importante, mas é uma junção. Eu acho que você tem que juntar teoria e prática. E hoje está muito mais teoria do que prática. As pessoas acabam aprendendo mais no dia a dia da profissão e não tanto na faculdade. Por isso que essas outras ferramentas que eu citei, os vídeos, o Geração de Valor, que é o canal de comunicação que o Flávio Augusto fez, ele mostra muito exemplo do dia a dia, né? Ele mostra entrevistas com diversas pessoas do meio, e aí você começa a entender mais do que é a realidade, porque, ok, eu coloquei para vocês a teoria da administração, aquele marco ali dos processos, mas como que é isso na prática? Tem diferença, tem detalhes a mais que isso.
Então, na prática, você aprende mais. Eu acho que as faculdades, todas, tá? Não estou falando de um de A ou B, todas deveriam focar mais nisso, levar os alunos nas empresas, fazer uma atividade de uma semana em um lugar, enfim, você mostrar mais a prática. Eu acho que esse é o caminho das faculdades se elas querem evoluir. Você sugeriria eles o quê? Que o exercício da profissão na administração logística é uma ferramenta, acredito eu, chave, tirando o mercado financeiro. Você tem a ferramenta hoje no computador para te ajudar, mas você diria que eles têm que focar muito nessa matemática das matrizes. Qual o caminho em termos de cálculo para a logística que você advertiria a eles que eles têm que se dedicar, que é necessário que eles veriam tanto no curso de engenharia quanto no curso de administração? Já que, na minha opinião, logística, as matrizes, os vetores são fundamentais. Você usa muito essa ferramenta no exercício da sua profissão. Entendi. Cai um pouco na mesma resposta que eu disse agora. A teoria é fundamental. Essa parte técnica de você entender o porquê é fundamental. E no dia a dia vai aplicar muito. Então eu vou dar um exemplo. Na logística você fala de estoques, né? Você fala sobre diversos processos de como controlar o estoque. Legal. Mas por que não, então, pegar um dia esses alunos e levar para uma empresa de armazenagem e mostrar na prática como que eles usam isso? É mais ou menos isso é a ideia que eu estou tentando passar. A parte teórica e técnica é essencial. Você precisa estar embasado para você entender aquele processo. Mas falta um pouco a prática. No dia a dia, a gente usa muitas ferramentas de administração que estão ligadas à questão matemática. Muitos sistemas já têm hoje uma configuração que ajudam. Não é tudo feito na mão, existem muitos mecanismos já automáticos. Mas é legal entender como ele funciona, mas o legal é ir para a prática também. Então, hoje as pessoas elas saem da faculdade, quando elas vão para as empresas que elas começam a entender a prática. Elas demoram aí 2, 3 anos para, não, agora eu entendi como funciona a administração. Poderia ser feito antes. Na faculdade, as empresas conseguirem já integrar mais. Como não é assim hoje, porque a escola ela acaba tendo que seguir regras, padrões de ensino, existe uma série de barreiras aí que demoram um pouco. Então, a gente tem que fazer o nosso caminho por si, digamos assim. Então, quais são esses caminhos? Conversar com as pessoas da área. Vou dar um exemplo. Se alguém aqui, por exemplo, quiser... não, Daniel, eu quero conhecer sua empresa. Você pode me apresentar lá um dia da sua empresa? Posso. Então, falta essa iniciativa, acho que das faculdades, das escolas, mas a gente tem essa autonomia para fazer. Se a gente quiser ir atrás de informação, a gente vai. Então, a gente tem muitos meios hoje que a gente consegue buscar informação. Essa aqui é a minha opinião. Qual o peso que hoje a inteligência emocional, está muito em voga esse assunto, tem nas empresas, tanto na contratação quanto no crescimento dentro da empresa, né? Qual é o peso hoje do QE ou IE, inteligência emocional? Né? É muito importante. É um tema legal também de ser citado porque, como eu citei, a competitividade das empresas está muito grande. Então a pressão aumenta. Se as pessoas ficam ali sentadas chorando com a pressão, não vai gerar resultado. E nem todo mundo, nem todos os chefes têm paciência para treinar essas pessoas para isso. Então é um peso sim importante. Hoje nos testes de RH tem testes mais agressivos, digamos assim. Então eu vou dar um exemplo bem rápido, né, de uma história do mercado financeiro, de uma empresa que ela chamava as pessoas para entrevista e falava, fica aqui esperando na sala, já vou chamar você. Isso, 8 horas da manhã. Beleza. Deixava o cara lá até 5 horas da tarde, para medir a reação do cara. Então o cara ficava lá e falou, pô, o que eu tô fazendo aqui? Já tô aqui há 10 horas e não me chamam. Se o cara se estressasse, xingasse, fosse embora, o cara já falava, esse aqui não tem perfil para aguentar uma pressão. O outro que ficou esperando quieto, falou, vou esperar aqui, porque eu tô aqui, me chamaram, eu vou esperar. Ele provavelmente conseguiu a vaga. Então, essa parte da inteligência emocional é muito importante e a gente também desenvolve no dia a dia. Né? De acordo com o dia a dia, com a pressão que você tem na empresa, você vai ficando mais forte. Né? A gente vai ficando mais forte quando a gente está habituado com as situações. Pode ser difícil numa situação? Pode. Igual o nosso colega comentou que tomou uma frigideirada durante o dia. Para ele ali naquele momento, com certeza foi duro. Ele falou, pô, eu mereço isso. Mas ele cresceu com isso, ele ficou mais forte. Se ele tomar uma outra dessa hoje, ele não vai chorar de raiva. Provavelmente ele vai ter uma outra atitude
de volta, ou vai conseguir dar uma resposta pro cara que não tá certo o que ele fez, enfim. Então, a inteligência emocional é muito importante no dia de hoje pela pressão e as empresas estão sim avaliando isso. Bastante. Vamos lá para a última. Já aconteceu de algo relacionado como do Ávila, de, sei lá, o seu chefe ficar bravo com você e acabar atacando alguma coisa em você, ou algo do tipo? Por exemplo, ele ficou nervoso, ele pegou a prancheta, atacou na sua testa e falou, vai trabalhar em outro lugar. Não, eu nunca tive algo físico, assim, alguma questão física não, mas já presenciei. Já presenciei situações assim, não de agressão final, mas de quase briga, já vi. Mas assim, já tive situações difíceis de tomar um corte, uma invertida, de tomar alguma, como fala, você tá apresentando alguma coisa, o cara vai e te corta, ou dá uma dura. Ontem mesmo eu passei por uma situação que foi ruim, assim, fiz uma apresentação pro diretor da empresa e ele entrou em discussão com outro funcionário. Então já passei por situações, isso é um pouco até que normal você ter isso no dia a dia, né? Quando você não conseguiu chegar naquilo que você queria e tomar alguma... Mas é levar como aprendizado e aprender a fazer melhor na próxima, então faz parte do dia a dia. Daniel, no ranking que você apresentou, tem várias universidades federais. O caminho para a Universidade Federal hoje em dia é o Enem. E é uma preocupação da escola pública a gente direcionar o aluno para o Enem, porque ele vai ter um leque mais amplo de opções de faculdades. Aí tem a PUC, a GV, o INSPER, é INSPER, né? Isso. INSPER, né? Como é que foi seu caminho para entrar na PUC? Você fez seu primeiro vestibular e passou, você fez cursinho, você veio direto da escola, Tá. do segundo grau, você já entrou. Como é que foi seu caminho para entrar na faculdade? Você tinha Se não tocou o apito lá, eu tenho tempo ainda, né? Ou não? Ela desligou a pizza. Ah, tá. Bom, vou responder essa última e a gente fecha. O meu caminho foi um pouco diferente porque o que aconteceu? Quando eu estava terminando o terceiro colegial, o meu pai foi transferido para os Estados Unidos. E aí a gente teve a chance de ir para lá com ele, né, nessa experiência que ele teve. Então eu acabei terminando o colégio, não fiz o vestibular e fui morar um tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu entrei no cursinho no meio do ano seguinte, aí eu consegui estudar 3, 4 meses e entrei na PUC. Não era tão difícil entrar na PUC na época, eles faziam várias chamadas. Não sei de fato como está hoje, mas era bem mais fácil que as federais, né? E só um ponto que é legal dizer, as faculdades federais, elas, óbvio, são boas, têm bastante conhecimento, mas o mercado de trabalho reconhece mais as privadas, porque as faculdades privadas, elas focam mais no mercado de trabalho, o dia a dia, o profissional. E aí, na hora da contratação, acaba pesando mais essas faculdades do que as estaduais. Mas como eu falei, eu acho que a faculdade é uma porta de entrada do currículo. O cara vai olhar e falar, bom, legal, ele fez essa faculdade, não quero. Ah, ele fez essa, vem pra cá. Depois que você chega lá para uma entrevista, acabou. A faculdade fica de segundo plano. E quando você entra no dia a dia da empresa, ninguém vai querer saber sua faculdade. Claro, é importante para o seu conhecimento, para a sua formação, claro que é, não estou falando que não é. Eu sou orgulhoso de ter feito PUC, de ter feito a GV, mas o que eu quero dizer é que no dia a dia você não precisa ter a melhor faculdade do mundo para você ter resultado. O que vale na administração é você chegar e dar o resultado. Então você pode ser o cara mais capacitado possível. Se você chegou lá e não deu resultado, não vai adiantar. Às vezes um cara que fez uma faculdade mais simples, mais simples no conceito dela, do geral, ele vai chegar e vai dar mais resultado, porque ele é mais dedicado, ele buscou mais informação, ele chegou antes dos outros. Então, isso que é legal também na administração. Faculdade é importante, mas você consegue vencer os que fizeram uma faculdade melhor com o seu resultado diário.